Que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste momento em que iniciamos mais uma aula da nossa escola dominical promovida pela nossa Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Você, irmão e irmã, todos são bem-vindos a este momento de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos realizando uma série de estudos sobre o tema violência e paz à luz da Bíblia. E este é o nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, em que daremos continuidade a este tema tão importante e tão necessário diante das dificuldades, das lutas e também dos enfrentamentos que temos em nosso tempo e nosso mundo. Nós já estudamos a respeito do tema não por força nem por violência, onde exploramos um pouco este assunto e conversamos sobre a questão da violência de uma maneira geral em diversos setores da nossa sociedade. Na semana anterior, falamos de uma maneira mais específica sobre a violência no contexto familiar, estudando assuntos importantíssimos sobre o relacionamento familiar e também as causas de muitos problemas que enfrentamos e de sofrimentos que são causados em muitos lares devido à questão da violência. Hoje, de uma maneira mais específica, estaremos estudando a respeito da violência no contexto eclesiástico, ou seja, falaremos um pouco sobre o nosso relacionamento, a nossa vida dentro da igreja e baseado também, por que não, numa pergunta, né? Será que podemos afirmar que existe ou existem atitudes de violência dentro da igreja? Infelizmente, precisamos afirmar que sim. Esta violência, ela se caracteriza de maneira muitas vezes disfarçada das mais diversas formas ou atitudes que talvez, infelizmente, até já tenhamos praticado, mas que podemos corrigir analisando o assunto a partir da orientação da Palavra de Deus. Na aplicação da nossa aula de hoje, na parte final, nós daremos alguns exemplos, enfim, algumas orientações a partir do próprio texto bíblico que podemos praticar para que isto seja evitado nas nossas relações eclesiásticas. O nosso texto básico que estaremos utilizando para este momento de estudo é o texto de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 até o 9. Antes de nós lermos este pequeno texto, nós vamos orar buscando a direção de Deus, pedindo que Ele nos oriente e nos inspire, dando-nos também a sabedoria devida para o aprendizado a partir da sua palavra, a partir desse estudo. Oremos esse instante. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de estudo da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes sejam abertos na força do teu Espírito para compreender as tuas orientações sobre tão importante tema, Senhor. Dá-nos da tua sabedoria, ilumina-nos nesta hora, abençoa o teu povo que nos acompanha aonde o teu povo estiver, para que seja um tempo de aprendizado, de comunhão e de crescimento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a acompanhar a leitura que será feita no texto bíblico já citado, de Filipenses, e a partir desta leitura extrairemos também algumas lições para a nossa vida, para o nosso aprendizado neste dia.
O texto bíblico que citamos diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse pequeno texto que nós lemos faz parte dessa belíssima carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E Paulo escreve a partir de uma experiência dura na sua vida. Ele estava distante da sua igreja, ele estava preso, portanto, ele não podia conversar sobre certos assuntos pessoalmente, tratando pessoalmente de certos problemas e também, por que não dizer, da busca de certas soluções. E ele recebe notícias através dos seus discípulos sobre todas as suas igrejas, inclusive no caso da igreja de Filipos. E é através da carta ou das cartas que Paulo pastoreia as suas igrejas, dando orientação, conselhos, enfim, orientando em como viver corretamente os ensinos do Evangelho. E Paulo tinha uma estreita relação de cuidado e amor com as suas igrejas, e de uma maneira muito específica com a igreja de Filipos. A sua relação com essa igreja era uma relação muito próxima e principalmente de muita gratidão. Seu relacionamento com esta igreja começa mais ou menos uns 10 anos antes desta carta ser escrita, durante a sua segunda viagem missionária, no momento em que, quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 16, entre os versículos 11 e 15, há uma belíssima história em que, nesta segunda viagem missionária, Paulo se encontra com algumas mulheres e ali, num trabalho de evangelização, essas mulheres também aceitam o evangelho e passam a seguir a Jesus. E lá ele esteve com seus companheiros de viagem e foi hospedado por uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que, como eu disse, se converteu ao evangelho após a pregação de Paulo. Então, a carta ela é determinada por uma palavra de profunda gratidão por tudo que a igreja havia feito por ele e também pelos seus companheiros. Se fôssemos resumir os 4 capítulos desta carta, poderíamos dizer que o objetivo da carta estava em, primeiro, agradecer por tudo o que a igreja havia feito por ele, e, num segundo momento, encorajar a igreja para que continuasse firme no evangelho, firme na fé que professava ter em Cristo Jesus. Agradecer pelos cuidados e pela preocupação, e daí a alegria ser uma palavra constante em toda a carta. Quando lemos esses 4 capítulos, por diversos momentos, em muitas ocasiões, encontramos a palavra alegria, ou o termo alegre,
se assim desejamos. E, por outro lado, encorajar diante das lutas e das inevitáveis perseguições que a igreja sofreu no primeiro século. Contudo, o cuidado de Paulo se estende em relação ao modo de viver comunitário daquela igreja. Havia uma preocupação, uma profunda preocupação com o relacionamento entre os membros. Para o apóstolo, uma igreja próspera deveria sempre se preocupar com a maneira que cada membro vivia em relação ao outro. Qualquer desavença prejudicaria profundamente a saúde espiritual do corpo de Cristo. E no texto lido, nós temos exatamente essa preocupação. Logo no início, no primeiro versículo que lemos, nós temos a história de duas irmãs, membros daquela igreja. Evódia e Sintique eram os nomes dessas duas irmãs. E pela história descobrimos que eram líderes da comunidade. Porém, na liderança que exerciam, algo de estranho começou a existir e que prejudicou profundamente o relacionamento dessas duas irmãs. E é também a partir daí que a carta tem o pedido, registra o pedido do apóstolo, dizendo: pensem concordemente no Senhor. Portanto, há duas questões importantes que merecem destaques nesse pequeno texto que lemos e que nos ajuda a compreender o que Paulo estava procurando dizer quando pede que elas pensem concordemente no Senhor. Vamos ver cada uma delas de uma maneira bastante objetiva. A primeira, Paulo está pedindo para que elas pudessem pensar a partir da palavra de Deus. Pensar a partir da palavra de Deus. A igreja, irmãos e irmãs, é composta a partir das mais diversas personalidades. Somos diferentes. E graças a Deus que assim somos. No corpo somos membros que se completam. Há diferenças de tamanhos, de lugares onde estamos, de funções que exercemos e assim sucessivamente. No tempo de igreja, ou tempo de igreja, é importante destacar isso nesta questão de estar pensando a partir da palavra de Deus. É importante dizer que o tempo de igreja não determina maior ou menor qualidade espiritual. Na avaliação divina, isso não conta. O que conta é como vivemos a palavra pregada, a palavra de Deus. Não é o fato de conhecer pelo simples estudar, é o estudar e praticar a palavra. Não sabemos os motivos reais das diferenças entre estas irmãs, mas podemos dizer que estavam interpretando a palavra de forma individual e não coletiva. Era uma interpretação para si mesma. Cada uma delas realizava uma interpretação pessoal do texto, sem considerar a necessidade do corpo, sem levar em consideração que a palavra ela alimenta o corpo como um todo e não apenas um membro individualmente. É a saúde total que estava em jogo e Paulo coloca isso para reflexão. Esta é a primeira questão, pensar a partir da palavra. A segunda é pensar a partir da orientação do Espírito Santo. Pensar a partir da orientação do Espírito Santo. Se a igreja é composta de diversos membros, com as mais diversas personalidades, ela também é composta de vidas com os mais diversos dons e talentos dados pelo próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo é quem nos presenteia com dons e talentos, é nele que devemos buscar orientação para que tenhamos sabedoria e discernimento quando as diferenças de ideias surgirem. Se não fizermos isso, com certeza a dificuldade de relacionamento
está instalada, o problema surgirá. O Espírito de Deus, ele é esclarecedor. Enquanto o espírito humano confunde, divide, busca os seus próprios interesses, o Espírito Santo ilumina, esclarece para que as diferenças sejam combatidas. É importante considerar isso. O Espírito de Deus nunca divide. Quem divide é o espírito humano. São as reações humanas, são as nossas atitudes que não são submetidas à vontade de Deus e muito menos consultamos esta vontade na hora de certas decisões, na hora de certas atitudes. O espírito humano pode ser comparado à Torre de Babel, aonde todos falavam e ninguém entendia. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, deve ser comparado a Pentecoste, aonde todos falam, todos compreendem, todos são edificados a partir da ação de Deus na vida da comunidade. Por fim, irmãos, é importante considerar que, se pensarmos nesse texto que lemos, para o apóstolo Paulo, o caminho da unidade está na pessoa de Cristo, a razão da existência da igreja. Esta era a máxima da pregação de Paulo. Paulo fala em todas as suas cartas, e não é diferente aqui na carta aos Filipenses, que é exatamente a partir de Cristo que esta unidade deve ser trabalhada, deve ser analisada, deve ser cultuada, e acima de tudo é nessa unidade que devemos buscar em Cristo Jesus a certeza de que estamos no caminho certo, realizando a sua vontade. É preciso uma atitude, segundo o apóstolo Paulo, de esvaziamento a partir do exemplo de Jesus. Querem ver isso? No capítulo 2, versículo 5 e 6 do texto que lemos, nós temos algumas expressões, principalmente se analisarmos não apenas o 5º, 6º, mas o 5º, 6º e o 7º versículos, nós vamos observar o apóstolo Paulo orientando a sua igreja da seguinte maneira. Ele fala sobre o esvaziamento dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que o apóstolo está dizendo à igreja, e de uma maneira muito específica a essas duas irmãs, é que sem esvaziamento não há cura nos relacionamentos que ferem a vida da igreja, que ferem o corpo de Cristo. É preciso um esvaziamento para que atitudes de violência não possam ser geradas a partir da fala, do gesto, das atitudes, enfim, do comportamento entre as pessoas. Quando nós falamos, desde o início das nossas aulas, sobre a questão da violência e da paz à luz da Bíblia, queríamos chegar também, de uma maneira muito específica, nesse assunto que envolve a nossa vida dentro da igreja. É necessário reconhecer que a Igreja de Jesus Cristo, ela sofre violência em seu ambiente eclesiástico. Podemos achar até, ou alguns até considerarem um absurdo dizer desta forma, mas esta é uma realidade. E isso a partir dos relacionamentos entre os seus membros. Onde há pessoas, onde há ser humano, também há problemas. Mas existindo problemas, é preciso que, à luz da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo, esses problemas sejam resolvidos, enfim, soluções sejam buscadas. Quando conflitos atrapalham um trabalho harmonioso na comunidade cristã, muitas outras questões começam a nascer.
São sementes do mal que são semeadas e, através de palavras, de gestos, como eu disse, de comportamento e atitudes, e nós começamos a, por exemplo, a perceber a falta de paz entre as pessoas, às vezes a falta de perdão nos relacionamentos, tema tão importante, questão fundamental para que o relacionamento humano seja saudável. Quando as pessoas se machucam através das palavras, de atitudes e gestos, muitas vezes esta falta de perdão, de expressar perdão no sentido de reconciliação a partir do amor de Deus, esta falta prejudica, fere e acaba prejudicando profundamente o Evangelho de Cristo e o crescimento da igreja. A violência, desta forma que estamos falando, ela não poderia provocar outra coisa senão divisão. A violência divide. Ela acaba prejudicando de uma forma tão profunda que muitas vezes as pessoas machucadas acabam ficando com feridas profundas e com dificuldades enormes de adoração, de serviço e de comunhão do povo de Deus. A fala, o gesto, a discriminação, enfim, as mais diversas formas, ou até a desconsideração diante de uma atitude, enfim, de uma forma de viver da pessoa. O comportamento de achar que tempo de igreja é passaporte para o céu é algo que precisa ser, de forma total, eliminada nas relações eclesiásticas. Nós precisamos, em outras palavras, irmãos e irmãs, buscar em Cristo, através da sua palavra e da orientação do Espírito Santo, a cura que elimina qualquer atitude de violência na casa de Deus. É preciso um olhar para dentro de si mesmo, esse esvaziamento desafiado pelo apóstolo Paulo, como ele pediu a essas duas irmãs. Nós, muitas vezes, nas nossas formas de viver, nós às vezes podemos cometer coisas até de uma maneira que nem imaginamos o quanto estamos ferindo o próximo. Mas é preciso que tenhamos esse cuidado, essa vigilância constante para que este problema não venha se instalar nas nossas relações eclesiásticas. A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo. E como família devemos nos preocupar uns com os outros, membros se preocupando com membros, seja ele o menor ou o maior, todos são iguais perante Deus. Aos nossos olhos podemos até observar e pensar em diferenças, mas diante de Deus todos somos iguais. E exatamente porque somos iguais, é que Cristo se esvaziou por nós, se colocou na cruz e veio ao nosso encontro para nos salvar, para nos curar e para dizer, olha, todos são irmãos e irmãs no amor e na força do Espírito Santo. É isso que queremos que você possa pensar através desta lição, desse tempo de estudo da Palavra de Deus, para que tenhamos sempre um relacionamento saudável, de alegria, de paz, como o apóstolo ensinou através da sua carta. Como dissemos, alegria sempre foi o tema principal desta carta. E é exatamente esta alegria que queremos deixar com você neste dia, para que você, ao olhar para o texto bíblico e refletir sobre tudo isso que estamos falando, possa ter a consciência de que o amor de Deus é que nos envolve e nos dá a possibilidade de vivermos com alegria a nossa vida dentro da igreja, o nosso dia a dia com os nossos irmãos e irmãs e a certeza do cuidado e da proteção de Deus. Que Deus assim nos inspire, que Deus assim nos dê sabedoria para que sejamos sempre uma igreja saudável, uma igreja que busque na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo a saúde para a nossa vida, para as nossas relações eclesiásticas. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos continuar esses estudos com alegria, sempre aprendendo que a paz é que deve prevalecer e que toda violência deve ser eliminada na força do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz e de alegria,
receba o nosso abraço, fique na paz de Cristo e no amor de Deus através do seu Evangelho e na força do Espírito Santo. Um abraço em Cristo e até a próxima aula.